Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Queridos, vamos corrigir a nossa revisão que eu passei anteriormente, tá? Quem não tem os assuntos da prova, eu estou colocando mais uma vez para que vocês anotem. Vamos lá, primeira questão. Na frase, suponho que nunca teria visto um homem, a subordinada substantiva é. Vamos analisar aqui. A oração principal é suponho. Quando eu falo suponho, o sujeito aí é oculto, eu suponho. Suponho é um verbo. E aí você fala suponho. Suponho o quê? Automaticamente esse verbo ele pede complemento. E complemento de verbo só pode ser objeto, tá? Ou objeto direto ou objeto indireto. E aí eu vou analisar. Se eu tiver preposição, é objeto indireto. Se eu não tiver, objeto direto. Então eu vou analisar aí. Suponho que nunca teria visto um homem. Automaticamente eu não tenho preposição. Se eu não tenho preposição, a minha subordinada funciona como objeto direto. E ela será uma substantiva objetiva direta. Letra A, tá? Porque completa o verbo sem preposição. 2. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Ninguém desconfiava de que as decisões já estavam tomadas. Ninguém desconfiava é a nossa oração principal. De que as decisões já estavam tomadas é a nossa subordinada substantiva. Gente, quando eu falo ninguém desconfiava é verbo. E o verbo pede complemento, porque quem desconfia, desconfia de alguém ou de alguma coisa. Então, o verbo pede complemento. Se o verbo pede complemento, ou vai ser objetiva direta, ou vai ser objetiva indireta. E aí eu vou analisar se tem preposição. Ninguém desconfiava de que as decisões já estavam tomadas. Tem preposição. Se tem preposição, significa que é uma objetiva indireta. Letra C, tá? B. Chegamos à conclusão de que nosso passeio não acontecerá. A oração principal aí vai ser chegamos à conclusão. Só que observe, quando eu falo chegamos, nós, tem sujeito, é um sujeito oculto. Beleza. Chegamos o quê? À conclusão. Então não é o verbo que pede complemento aí agora não. Quem pede o complemento aí é o nome conclusão. Porque quando você fala chegamos à conclusão, eu vou perguntar a conclusão de quê? Então, quem pede o complemento aí é o nome e não o verbo. Se é o nome que pede o complemento e não o verbo, significa que a minha subordinada vai funcionar como completiva nominal. Por que como completiva nominal, Pro? Porque completa o nome e não o verbo, tá? Se completasse o verbo, seria objetiva. Como completa o nome, vai ser uma completiva nominal. Terceira, o problema é que não confio em você. Oração principal, o problema é. O verbo da minha oração principal aí que é um verbo ser, que é um verbo de ligação. Se eu tenho o verbo de ligação, automaticamente eu vou ter predicativo, tá? O meu verbo da oração principal é um verbo de ligação, a minha subordinada vai funcionar como predicativa. E aí eu vou classificar justamente como substantiva predicativa. Quarta, o barulho constante não permite que os moradores vivam tranquilos. Nossa oração principal aí vai ser o barulho constante não permite. Permite é verbo. Quando eu falo assim, o barulho constante não permite, vocês iam me perguntar o seguinte, não permite o quê, Pro? Então, automaticamente, quem pede o complemento aí é um verbo. E complemento de verbo, gente, só pode ser objeto. E aí eu vou analisar. Eu tenho ou não preposição? Não tenho. Se eu não tenho preposição, significa que ela vai ser uma objetiva direta. Por quê? Porque completa o verbo sem preposição. A última tem assim, decidiram-se que as novas mercadorias teriam um novo valor. Oração principal, decidiram-se. Oração subordinada, que as novas mercadorias teriam um novo valor. Decidiram-se o quê? Sobre quem? Eu estou falando de quê, galera? Observe que a oração principal ela não tem sujeito. Se a oração principal não tem sujeito, a subordinada vai funcionar como sujeito. E se a subordinada funciona como sujeito, ela só pode ser subjetiva, tá? Então, a alternativa aí vai ser letra B, né? É a B não, desculpa, a D, subjetiva. Letra D, subjetiva. E aí ficou na sequência C, B, E, A, D. Certinho. Terceira. As orações subordinadas substantivas que aparecem nos períodos abaixo são todas subjetivas, exceto... Eu já disse para vocês que todas são substantivas subjetivas, menos uma. Então, todas vão funcionar como sujeito, menos uma.
E vai ser a alternativa C. Por quê? Quando eu falo assim, ó, ignoras quanto custou meu relógio, ignoras quem? Tu. O sujeito aí, ele existe, só que ele é oculto. Então, significa que tem sujeito na oração principal. E se tem sujeito na oração principal, a subordinada não pode ser subjetiva porque ela funcionaria como sujeito, tá? Então, por isso que a alternativa correta aí vai ser a letra C. Quarta. O elemento destacado é um pronome relativo e introduz uma oração subordinada adjetiva, exceto. Então, em todas as alternativas, nós temos um pronome relativo, menos em uma. Vamos relembrar que o pronome relativo vai ser aquele termo que retoma uma palavra que foi colocada anteriormente. Essa é a função de um pronome relativo. Por exemplo, as empresas que atuam com segurança externa, esse que aí na letra B está se referindo a quem? Às empresas, que eu coloquei anteriormente. Na letra C, quando eu falo assim, podemos dizer ainda que esse que, ele não retoma nenhuma palavra que eu coloquei anteriormente. Se não retoma nada que foi dito anteriormente, significa que não é um pronome relativo. E se não é um pronome relativo, é a alternativa correta, tá? Porque só esse quezinho aí que não vai funcionar com pronome relativo. Letra C. Quinta e última questão. Vamos lá. Classifique as orações subordinadas abaixo. Vamos analisar que a oração subordinada adjetiva, ela geralmente atribui uma característica, seja ela positiva ou negativa. Já a oração subordinada substantiva, ela geralmente vai nomear. A subordinada, ela vai exercer uma função sintática em relação à oração principal, tá? Vamos analisar aqui a letra A. O médico, que é especializado em oftalmologia, diagnosticou a doença. Observe de cara, você já observa que eu atribuo uma característica ao médico. Se eu atribuo uma característica, eu já sei que ela vai ser adjetiva. E aí eu vou classificar, dizer se ela é explicativa ou restritiva. Observe o seguinte, eu não estou restringindo o médico, eu estou explicando, eu estou dando uma informação a mais sobre ele. Essa explicação, ela vem entre vírgulas, então significa que ela vai ser adjetiva explicativa, tá? Olha a letra B. Ela me convenceu de que eu estava errado. Ela me convenceu é minha oração principal. Quando eu falo ela me convenceu, a primeira coisa que vocês podem me perguntar é o seguinte, me convenceu de quê? Quem pede o complemento aí é um verbo. E se é o verbo que pede complemento, a oração subordinada vai ser objetiva direta ou indireta. E aí eu vou analisar se tem ou não preposição, tá? Ela me convenceu de quê? De que eu estava errado. Tem preposição? Tem. Então vai ser objetiva indireta, tá? Substantiva, objetiva indireta. Letra C. Tenho medo de que você não volte. A oração principal aí vai ser tenho medo. Sujeito eu tenho, porque é um sujeito oculto, eu, né? Eu tenho medo, beleza. Agora observe que o verbo é tenho. Eu tenho o quê? Medo. E aí você me perguntaria, medo de quê, Pro? Quem pede o complemento aí agora não vai ser o verbo ter, vai ser o nome medo, tá? O nome pede. E se é um nome que pede o complemento, significa que eu vou ter uma completiva nominal. Por quê? Porque o complemento agora, ele é acrescentado ao nome e não ao verbo, tá? Quando eu completo o verbo, é sempre objetiva. Quando eu completo o nome, é completiva nominal. Então, a minha oração aí vai ser uma substantiva completiva nominal. Letra D. É um filme que emociona. Gente, eu atribuí uma característica ao meu filme. Eu quis dizer que ele é emocionante, né? E fiz isso em forma de oração. Então, automaticamente, já sei que ela é adjetiva porque eu atribuí característica. É um filme que emociona. Eu estou falando de todos os filmes? Não, eu estou falando só daquele que emociona. Então, significa que eu atribuí uma característica e eu restringi só aquele que emociona. Então, neste caso aí, a minha oração vai ser uma adjetiva restritiva. Por quê? Porque caracteriza e, ao mesmo tempo, dentro dessa característica, ela acaba restringindo qual é o filme. Então, vai ser uma adjetiva restritiva, tá? A nossa revisão vai até aí. Estudem, fiquem com Deus. Até o próximo encontro, tá? Um beijo, queridos.